Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da Igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da Igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da Igreja sofria influência da política francesa. Muitos na Igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Neste vídeo, vamos analisar o diálogo entre Deus
Catarina de Sena sobre a triste situação da igreja. Deus fala dos pecados dos cristãos. Triste situação da igreja. Então Deus Pai, deixando-se levar pelas lágrimas e reter pelos laços do desejo santo daquela serva, está falando de Catarina de Sena, olhou misericordiosamente para ela e queixou-se nestes termos: Filha muito amável, tuas lágrimas me coagem, porque estão unidas a mim e são derramadas por amor. Prendem-me os teus sofrimentos íntimos. Olha e vê quanto minha esposa sujou a sua face, como está leprosa por causa da impureza e egoísmo, como está entumecida pela soberba e ganância dos cristãos e mesmo dos membros da jerarquia. Falo dos ministros que se alimentam de sua riqueza e são encarregados de nutrir o povo fiel e aqueles que aspiram por deixar o paganismo e filiar-se como membros da minha igreja. Considera com quanta maldade, incompreensão e ingratidão com que mãos imundas são distribuídos seu alimento e seu sangue. Vê com que desconsideração e falta de respeito os mesmos são recebidos. É esse o motivo por que muitas vezes se torna fator de morte aquilo que deveria infundir a vida. Tal coisa se verifica com o sangue precioso do meu filho unigênito. Aqui neste trecho do diálogo, Deus está falando com Catarina de Sena sobre os falsos profetas que estão dentro da igreja. É uma profecia, é uma afirmação do próprio Deus Filho. Está lá no começo de Mateus. Esses falsos profetas, na verdade, são lobos arrebatadores. Quando Deus fala com Catarina de Sena, mencionando a ganância dos cristãos e dos membros da jerarquia, ele está falando do mau testemunho dos fiéis leigos e também dos pecados dos membros da hierarquia da igreja, especificadamente do clero, bispos, padres e diáconos, que numa proporção bem pequena são esses falsos profetas descritos por Jesus no Evangelho de Mateus, por exemplo. Tal coisa se verifica com o sangue precioso do meu filho unigênito. Tal sangue afastou a morte e a escuridão, trouxe a luz e a verdade, confundiu a mentira. Foi ele que propiciou todos os bens, quais sejam a salvação e a total perfeição dos homens. Exige apenas as boas disposições. Se de um lado produz a vida divina e todos os benefícios da graça, de acordo com a acolhida e amor de quem o recebe, do outro causa morte para aqueles que vivem no pecado. Sim, para aqueles que o recebem indignamente, em estado de pecado mortal, e unicamente por culpa sua, este sangue produz a morte, não a vida. Isto acontece não por falha do sangue de Cristo ou do ministro, mesmo que este se encontre em situação igual ou pior. O pecado do ministro não prejudica nem mancha o sangue, não diminui o poder da graça. O mau ministro não prejudica a pessoa a quem distribui o sangue de Cristo, prejudica somente a si mesmo, pois comete um pecado digno de castigo, a menos que se arrependa mediante uma sincera contrição e afastamento da culpa. E aqui mais um ponto muito importante para a nossa fé cristã. A Eucaristia, o sacramento dos sacramentos, é o centro da nossa fé, da nossa caminhada. Nos alimentamos da força de Deus através do corpo e do sangue de Jesus, que estão presentes realmente, transubstanciados no pão e vinho consagrados. E esta consagração não é afetada pela conduta pessoal do ministro. Se existe um padre que está sendo mau padre por suas condutas pessoais, o sacramento não é diminuído. Quando este padre
for celebrar uma missa e consagrar o pão e o vinho, eles serão eucaristizados efetivamente pelo poder do Espírito Santo e não terão qualquer influência, não serão afetados pela conduta pessoal do sacerdote que está fazendo esta consagração. E isto é muito importante. Esses ministros, bispos, padres e diáconos são como vasos de barro que podem estar sujos, manchados, mas uma água extraordinária pode ser acolhida por esses vasos de barros e pode ser efetivamente transportada para aqueles que precisam. Também aqui um ponto muito interessante é quando Deus fala nesta revelação particular com Catarina de Sena sobre o perigo de receber a Eucaristia em estado de pecado mortal. Esta revelação particular, que é alvo de crença facultativa, acredita quem quiser, está intimamente ligada a uma passagem bíblica sobre este tema de comungar dignamente ou indignamente o corpo eucarístico de Cristo. Quando Deus diz, sim, para aqueles que o recebem indignamente, em estado de pecado mortal, e unicamente por culpa sua, este sangue produz a morte, não a vida. Isto acontece não por falha do sangue de Cristo ou do ministro, mesmo que este se encontre em situação igual ou pior. Que cada um se examine a si mesmo antes de comer este pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe o corpo e o sangue do Senhor de forma indigna, come e bebe a sua própria condenação. Esta passagem está em 1 Coríntios. Não podemos receber Jesus Eucarístico em estado de pecado mortal. Por isso é muito importante o nosso exame de consciência diário e a percepção coerente do sacramento da confissão. No sacramento da confissão, com arrependimento eficaz, temos a certeza de que nossos pecados mortais estão perdoados, banhados, obviamente, pelo sangue redentor de Jesus Cristo. E uma vez em estado de graça, podemos receber Jesus na Eucaristia de forma digna. E Deus continua. Repito, o sangue de Cristo é prejudicial a quem o recebe indignamente, não por falha da Eucaristia ou do ministro, somente por más disposições ou defeitos pessoais, como sejam a maldade e a impureza, que mancham o espírito e o corpo, e as grandes maldades contra si mesmo e o próximo. A maldade contra si mesmo consiste na perda da graça, quando o homem egoisticamente despreza os dons recebidos no batismo. Neste, a virtude do sangue cancelar a mancha do pecado original, transmitido pelo pai e pela mãe no momento da concepção. Esta revelação particular neste trecho está completamente de acordo com as Sagradas Escrituras. A obra redentora de Cristo. Estando a humanidade corrompida pelo pecado do primeiro homem, Adão, enviei o Verbo, meu Filho unigênito. Todos vós, vasos modelados no mesmo barro, estáveis, contaminados e sem condições para aceder à vida eterna. Então eu, Altíssimo, me uni à pequenez da vossa natureza humana, desejava remediar a corrupção e a morte do homem, restituindo-lhe a graça perdida com o pecado. Todavia, a mim, Pai eterno, era impossível sujeitar-me ao sofrimento e minha justiça exigia o castigo da culpa. Os homens eram incapazes de dar a satisfação, e se isso acontecesse, cada pessoa teria de fazê-lo para si mesma, não por todos os outros. Na realidade, nenhum de vós tinha capacidade de dar reparação, nem por si, nem pelos outros, já que a culpa atingira meu ser infinito. Queria eu, então, reconstruir
A humanidade, ela enfraquecida, não podia dar a reparação ao mal. Enviei, pois, o Verbo, meu Filho unigênito, revestido de vossa natureza, a corrompida matéria de Adão. Nessa natureza, ele haveria de sofrer, morreria mesmo, para aplacar minha ira. Por tal maneira, satisfiz a minha justiça, saciei-a pela misericórdia, pois esta última queria cancelar a culpa humana e preparar à humanidade aquela bem-aventurança para a qual a havia criado. Aqui nós temos uma grande explicação por uma revelação particular do próprio Deus a Catarina de Sena sobre a reparação que Jesus fez quando morreu na cruz pelos pecados da humanidade. Ele, por ser Deus e ao mesmo tempo homem, exceto no pecado, um homem que não pecou, este mesmo ser, que é 100% Deus e 100% homem, pôde em um só ser, em um só ente, conjugar a humanidade e a divindade. Jesus, portanto, é a nova e eterna aliança, que não se quebra. Aliança entre Deus, Deus Filho está ali com a natureza divina, e a humanidade e os homens. Jesus também está ali com a natureza humana. Em uma só pessoa, pessoa divina de Deus Filho, Jesus é esta nova e perfeita aliança. A misericórdia de Deus queria desesperadamente cancelar a culpa humana, mas a justiça de Deus pedia incessantemente a reparação. E cada pessoa não teria capacidade de reparar a sua ofensa a Deus com os seus pecados, que obviamente tiveram como origem o pecado original dos primeiros pais. Foi necessário que alguém, homem, tivesse o valor infinito para, dando a sua vida, o seu coração, a sua vontade, o sacrifício de Jesus é, sobretudo, o sacrifício da vontade, era necessário que este homem com valor infinito desse a sua vida, o seu coração, a sua vontade a Deus Pai pelos pecados de todos os homens, pecados passados, presentes e futuros, e assim saciasse a justiça plena e perfeita de Deus. Quem poderia ser este homem com valor infinito? Somente um homem que fosse divino. Somente, em outras palavras, Deus, Filho, que se encarnou no ventre da Virgem Maria e assumiu a natureza humana. Exatamente isto que Deus está falando para Catarina de Sena. Quando Jesus morre na cruz por nós, ele repara a justiça, sacia esta justiça perfeita e plena, e por um ato belíssimo de misericórdia, porque Deus não precisava se encarnar para dar a vida pelos homens, por um ato de divina misericórdia, a culpa humana foi cancelada. É necessário que cada ser humano, entretanto, dê o seu sim convicto e coerente, seguindo Jesus Cristo, praticando as boas obras e caminhando nesta terra de acordo com os ensinamentos do Mestre da vida. Assim, unida à divindade, a humanidade pôde dar a reparação. Como? Seja mediante o sofrimento humano de Cristo, seja pela virtude da natureza divina infinita do Verbo encarnado. Acabamos de explicar isso. Dessa união das duas naturezas, recebi e aceitei o sacrifício do sangue. Era sangue humano, mas mesclado, amalgamado com a natureza divina, como fogo do meu amor. Este amor foi o único laço
que reteve Jesus quando cravado na cruz. Foi somente dessa forma, na virtude da divindade de Cristo, que se tornou possível a reparação da culpa humana. Foi assim que se cancelou a mancha do pecado de Adão. Dela restou apenas uma cicatriz, que é a inclinação para o mal, e os defeitos corporais, a semelhança da cicatriz que fica quando uma pessoa é curada de uma ferida. A ferida causada pela culpa de Adão era mortal. Ao chegar o grande médico, meu filho unigênito, ele curou o doente, sorvendo a medicina amarga, impossível de ser tomada pela fraqueza humana. Cristo comportou-se como a ama seca, que bebe o remédio em lugar da criança, dado que ela é grande e forte, ao passo que a criança é fraca e não suporta o amargor. Cristo foi o substituto, graças ao poder e fortaleza da divindade que nele se achava, unida à natureza humana, tomou o medicamento amargo, a morte na cruz, para curar e restituir a vida a vós, crianças enfraquecidas pelo pecado. Desta forma, aconteceu a manducação, ou seja, de forma grosseira, a substituição dos homens pecadores pelo próprio Senhor Jesus, Deus e homem. Ele deu a sua vida para nos salvar e apagou todos os nossos pecados. Precisamos dar o nosso sim, aceitar Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas para nos tornarmos filhos no Filho, membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam deste trecho do diálogo de Deus com Catarina de Sena sobre a triste situação da Igreja e sobre a manducação, sobre o sacrifício de Jesus por cada um de nós? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.